palavra ao Pederetti, que eu interrompi no final do fechamento, mas... Tá bom, mas eu já vou fazer a pergunta para ele já. Eu creio que o debate aqui é fundamental, como é essa governança metropolitana, porque nós somos prefeito, de uma cidade metropolitana. A dificuldade que nós temos é que a sociedade, inclusive os moradores de uma cidade da outra, entendam que eles são cidadão metropolitano. Essa é uma questão que até agora eu não entendi ainda como isso vai acontecer. Porque a disputa local é muito, muito grande, né? Está aqui o ex-prefeito de São José dos Pinhais, futuro prefeito de São José dos Pinhais, Leopoldo. Eu era prefeito com ele de uma cidade vizinha. A nossa cidade, quando eu assumia, a arrecadação nossa anual era 17 milhões por ano, com 65 mil habitantes. Uma cidade nova, metropolitana, cidade dormitório. Ao lado tinha duas cidades, as duas, com Curitiba, as três que mais arrecadam do estado do Paraná, São José dos Pinhais, Araucária e Curitiba. Então, os problemas sociais que nós tínhamos na nossa cidade, por ser barata a terra, e aí vem uma questão dessa da Minha Casa Minha Vida, por ser barato, o cidadão não podia morar em São José, não podia. O São José ainda tem bolsões de pobreza também. Mas eu digo, a nossa cidade era um bolsão de pobreza. A cidade era um bolsão de pobreza. Então hoje, como é que você vai criar a Comec? Eu trabalhei na Comec. A Comec, os prefeitos fazem parte do conselho deliberativo. Mas você nunca consegue juntar os prefeitos para deliberar nada. Então tem uma coordenação capaz de ter a governança metropolitana, mas os prefeitos estão mais preocupados com a sua cidade e não querem se preocupar com a região. O Estado tinha, como é que era uma empresa com técnicos competentes, foram se aposentando, como é que virou uma executora de obras e não mais de planejamento metropolitano. Então, essa realmente é uma questão que fica difícil saber quem vai tomar pé. Se não tiver alguém que pegue e faça acontecer, nós sabemos que se deixar para todos não vai acontecer. Então a minha pergunta, e aí vem, porque em todos os setores, porque o objetivo desse planejamento é para diminuir a desigualdade. As cidades têm que se aproximarem, têm que se fortalecerem. Então, como constituir essa governança metropolitana de tal forma que ela possa fazer essa interlocução e ter poder para isso? Então, eu até agora, Petrelli, eu não consegui entender na minha região como isso vai acontecer. Porque o Estado está fazendo o planejamento dele para poder cumprir a lei. E vai aprovar a lei. E os municípios não sabem nem o que está sendo aprovado lá. E o que acontece? Aí os municípios vão ter que adequar o seu plano diretor ao plano diretor aprovado pelo Estado. Então, dessa forma, cumpre a lei, mas não vai cumprir o objetivo da lei. Então, só uma pergunta aí, podia dar uma sugestão, como que isso pode acontecer, que tipo de estrutura a gente pode fazer para que isso venha acontecer. Por favor, Pedro, você podia responder, depois eu vou passar a palavra ao deputado João Paulo Papa. Deputado Toninho, o senhor tem toda a razão no que diz respeito à cidadania metropolitana, né? O que nós temos observado é que grande parte das pessoas que moram em regiões metropolitanas conhecem os problemas metropolitanos, reclamam de tudo. É da água, é do trânsito, de congestionamento, mora numa cidade, trabalha noutra, mas não adquiriu ainda a consciência metropolitana. Então isso é verdade. A questão da estrutura da governança metropolitana ou interfederativa, ela pode ser tratada, a meu ver, de dois aspectos. Vamos tratar a questão de Curitiba, né? E o que, na minha opinião, deve ser realizado lá. Então, a região metropolitana de Curitiba, ela foi criada naquela primeira leva, 1973, o senhor conhece muito bem, num sistema de gestão que não deu certo, que era centralizador. O que nós devemos fazer? Com a edição da Constituição de 88, que trouxe um novo sistema de governança, nós devemos fazer as adaptações necessárias nessas regiões metropolitanas antigas. Isso nós fizemos
na região metropolitana de São Paulo no ano de 2011. Ou seja, de criar esta governança metropolitana, como o Luiz falou, e o Supremo também veio reforçar isso, com a participação conjunta, estados, municípios, sociedade civil e, em alguns casos, até da União, quando há interface das funções públicas de interesse comum. Então, a primeira coisa, o governo do Estado do Paraná deve promover rapidamente, enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar, fazendo as adequações necessárias àquele antigo modelo da região metropolitana de Curitiba. Com isso, ele vai constituir agora um conselho, um colegiado, com a participação dos representantes do Estado nas funções públicas de interesse comum, saneamento, habitação, transporte, e com todos os prefeitos que fazem parte da região metropolitana, além da participação da sociedade civil. Segunda coisa, o que o Supremo Tribunal disse é o seguinte: este colegiado, que vem assumir a titularidade das funções públicas de interesse comum, essas de caráter regional, ele não é dotado de personalidade jurídica. Então, deve ser criada uma entidade pública, que é uma autarquia especial. Pode ser também o COMEC. Para quê? Porque o COMEC ele vai emprestar ao Conselho a sua personalidade jurídica para a realização de planos, de projetos e de obras, se for o caso. Então, a importância de uma agência metropolitana, esse nome fantasia que a gente dá, ela é muito grande no âmbito dessa estrutura interfederativa ou metropolitana. E também o caso de São Paulo, nós temos isso, algumas regiões metropolitanas têm ou não, é um fundo de financiamento e investimento que vem dar, então, este suporte às ações metropolitanas. Então, essa é a estrutura que eu vejo que vale para Curitiba, vale para Porto Alegre, para Fortaleza, né, Luiz, e que precisam se reorganizar. O que nós precisamos? Isso que eu volto a dizer, eu acho da importância do papel dos senhores, né? Nesta comissão, assim como um elemento catalisador aos governos estaduais, né, e à população toda, e aos municípios metropolitanos, para que a gente possa retomar, então, essa discussão. E, como o senhor disse, um dos objetivos do processo de organização regional é promover a diminuição dessas desigualdades sociais regionais. Eu queria, antes, passar a palavra ao deputado Papa, para que a gente fôssemos agora sim, tanto quem indaga quanto quem responde, absolutamente objetivos, porque eu tenho uma preocupação com o tempo